Bom dia, pessoal. Bom dia. Que bom, hein? Muita gente hoje para ouvir a palavra de Deus. Temos até um convidado aqui, né? Como é que é o nome do senhor, pastor? Jaziel. Seja muito bem-vindo à nossa congregação de todas as segundas-feiras aqui. Amém? Amém? Hoje eu quero falar sobre a verdadeira religião. De qual religião você é? Tem muitas religiões e também muitas denominações cristãs. Eu quero falar sobre a verdadeira religião. Olha só o que o Senhor Jesus falou quando terminava ali a festa da Páscoa. Jesus disse assim, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Ele falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Nós temos aí no mundo, que já foi descoberto, né, 7 grandes religiões. Quais são elas? A primeira, o catolicismo. Muitas pessoas que não são católicas praticantes, se você perguntar se ela é cristã, ela diz, eu sou católico, mas na verdade não vai à igreja ou não pratica a sua fé cristã. A primeira, catolicismo. A segunda, cristianismo. Terceiro, budismo. Quarto, islamismo. Quinto, judaísmo. Sexto, espiritismo. E a sétima, hinduísmo. Pois bem, temos também aí já descoberto mais de 36 mil denominações cristãs no mundo. E aí você pode sair pelas ruas afora aí, que você vai ver que hoje, graças a Deus, tem muitas igrejas, muita denominação cristã. Pois bem, como eu não estou aqui para refutar a sua religião, o seu credo religioso, não estou aqui para discutir o seu credo religioso e muito menos criticar a sua religião, mas eu quero falar sobre a religião em que eu estou inserido, que é o cristianismo, e eu creio que a maioria aqui também está. Pois bem, o cristianismo, ele é na verdade uma religião. Há quem diga que o cristianismo é Deus buscando o homem, porque a religião é o homem buscando a Deus. Ora, mas se você olhar por uma visão teológica, o cristianismo também é uma religião. Ela foi, vamos colocar aqui, por exemplo, a definição do cristianismo. É uma religião ou doutrina cristã que propaga a fé em Cristo Jesus, na sua vida e seus ensinamentos como sendo Filho de Deus. Qual que é a base do cristianismo? Porque toda religião, ela tem um argumento para que ela se projete, para que ela se estabeleça. Qual que é a base do cristianismo? Está na Bíblia. A base é você crer no nascimento virginal de Jesus. Então você, para ser um cristão de fato e de verdade, uma cristã de fato e de verdade, você precisa crer nesse sobrenatural, que foi a união vamos dizer assim, do espermatozoide santo com o óvulo humano, aonde Maria, que não é cheia de graça, foi agraciada pela manifestação do Espírito Santo de Deus no seu útero, e ali houve a junção do espermatozoide celestial, divino, humano, de Deus, com o humano, o óvulo de Maria. Então, se Deus tivesse feito Jesus lá na glória e tivesse mandado para o ventre de Maria, certamente ele pecaria como Adão e Eva, né, pastor? Mas olha, tem ali todas as características humanas de um homem, porque o óvulo era humano, era de Maria. Ele foi agraciado, visitado com a presença de Deus ali, com a glória de Deus. Então a glória da virgindade é a base fundamental para que você seja um cristão. Você precisa acreditar nisso. Segundo, a ressurreição de Jesus. Quando muitas igrejas que vão fazer ali, levantar pastores, obreiros, bispos, é feita uma sabatina, e a primeira coisa que se pergunta é isso: você crê na vinda virginal de Jesus à terra, na sua encarnação e também na sua ressurreição? Esse é o ponto base da vida cristã.
Se alguém lhe perguntar por que você é um cristão, você já tem razão a dar da sua fé. Eu creio na vinda do Senhor Jesus, que Ele se tornou carne, se fez homem como eu, para que Ele pudesse então, não pecando, levar todo o meu pecado na cruz do Calvário, me libertando da lei do pecado e da morte, e me fazendo herdeiro das bênçãos celestiais, eterno com Ele, na glória, reinando eternamente. Amém? Olha, isso é muito tremendo. Nós temos que entender também que o cristianismo nasceu na Judéia. Ele foi difundido lá no Oriente Próximo, ali no mundo subterrâneo, no mundo conhecido, propriamente pelos apóstolos de Jesus após a sua morte. Mas ele foi maior difundido pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem extremamente catedrático, né? Muito estudado, conhecia todas as leis. Então ele difundiu o evangelho ou o cristianismo na Ásia Menor, também na Itália, na Grécia. E eu vou te falar uma coisa: para o verdadeiro homem cristão, ou para a verdadeira mulher cristã, veja bem, Cristo é tudo, e a fé em Jesus é a última palavra de Deus para a humanidade. Para o homem e para a mulher cristã, há um só Deus e Pai, um Senhor e Salvador, uma só fé, um só batismo, um corpo, um espírito, um aprisco, um pastor. Para o homem e para uma mulher cristã, não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Ele é Cristo. Para esse cristão e para esse homem cristão, Jesus é a única sabedoria, a única justiça, a única santificação, a única esperança, o único caminho, a única verdade e a única vida. É por isso que eu sou cristão, porque é assim que eu creio. Ora, na verdade, essa religião cristã, chamada cristianismo, nasceu no coração do próprio Deus, queridos. Ela foi escrita por Moisés, e ali nós temos os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado Pentateuco, e ela foi também dita pelos profetas, né? E ela foi efetivada, sabe quando? Quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, Deus o Filho. Ela foi vitalizada pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações. Amém? Então aqui nós tivemos assim uma boa introdução para entender o que é o cristianismo. Agora eu vou te fazer uma pergunta: você de fato é um cristão? E aí eu coloquei alguns pontos aqui para nós pensarmos se somos cristãos ou não, ou se você quer se tornar um cristão hoje, ou uma cristã hoje, e viver as benécias do reino de Deus. Sabe qual a primeira coisa que você precisa fazer? Coloquei alguns pontos aqui para nós sermos concisos, porque nos falta apenas 15 minutos. Primeira coisa, ler a Bíblia. Ora, ler até que não é muito difícil, mas guardar da Bíblia todos os seus ensinamentos e praticar é mais difícil. O que é a Bíblia? A Bíblia é um compêndio de 66 livros, uma biblioteca. Ela foi escrita levando aí mais ou menos 1500 anos, em torno de 40 autores, cada um morando num lugar diferente, exercendo uma profissão diferente. E a Bíblia foi escrita, não foi por Deus não, gente, foi pelos homens mesmo, só que foram homens inspirados por Deus. E devido aos concílios que tiveram aí, ela foi canonizada. E a canonização bíblica que nós temos hoje e praticamos e temos como manual e regra de fé é essa que tem 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Então você precisa ler a Bíblia, mas você precisa ler a Bíblia de forma que você lembre de tudo que você lê. Isso eu falo de uma meditação ativa. Meditação ativa é aquela que você lê, entende e guarda. Como também nós temos aí uma meditação passiva. Qual que é a meditação passiva? É aquela de esvaziar a mente. Na verdade, a meditação passiva é uma prática de religiões orientais. Em contrapartida, a orientação
meditação ativa é aquela que você guarda o que lê. Olha o que foi dito aqui, olha, em João 5,39. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão vida eterna, mas essas Escrituras apontam para mim. Quem diz isso foi o próprio Senhor Jesus. Ele fala, vocês leem a Bíblia, crendo que elas lhe darão vida eterna, e de fato é isso, mas elas testificam do próprio Cristo. Então o Senhor Jesus, ele é a essência da palavra. É como você compra um perfume, todo perfume tem a essência. Se ele não tivesse a essência ou o cheiro, você não compraria o perfume, não tinha sentido nenhum. Assim a palavra de Deus, Jesus é a essência da Bíblia. Olha aqui o que Deus diz para Josué, depois da morte de Moisés: relembre, ou guarde, ou volte a lembrar. Ele fala para Josué, continuamente dos termos deste livro da lei, medite nela dia e noite. Que hora que é para a gente meditar na Bíblia? O tempo todo, gente. Não é guardar a Bíblia no coração, meditar nela dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nela está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Que bênção, hein? Se nós guardarmos a palavra de Deus, nós vamos ter sucesso na vida, tudo que fizermos. Provérbios 3, 1 e 2, meu filho, minha filha, não se esqueça de minhas instruções, guarde os meus mandamentos em seu coração, se assim fizer, viverá muitos anos, a sua vida será cheia de paz. É por isso que nós estamos aprendendo todas as segundas-feiras aqui a palavra de Deus, porque à medida que nós conhecemos a Bíblia, nós vamos conhecendo a vontade e o propósito de Deus para nós vamos tendo paz, não é, pastor? Em nossos corações. Olha também o que diz o Salmo 1, versículo 1, vai dizer que o homem que serve a Deus, ele não vive na prática mundana, mas o versículo 2 diz assim, ó, pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor, na Bíblia Sagrada, e na sua lei medita, pensa, raciocina, tira lições práticas para a sua vida, e assim ele faz, sabe como? De dia e de noite. Então, primeira coisa para mim ser um cristão, uma cristã, eu preciso conhecer a Bíblia. E eu falei um panorama muito rápido de que é a Bíblia, o que é ser um cristão, como surgiu, nós já vimos aqui, nós temos que ler a Bíblia. Segunda coisa, você tem que orar. O que é orar? É uma mantra? É algo decorado? Orar vai além que essas situações. Orar é conversar com Deus, relacionar com Deus. E olha, quando a gente é amigo de alguém, quando você gosta de alguém, quando você vai com a cara de alguém, você quer ficar perto desse alguém, você quer trocar ideia, você quer conversar, você quer andar junto, você quer viajar, não é? Orar é conversar com Deus, gente, é crer que Ele é poderoso para te ouvir. Não se engane, em todos os lugares do planeta existem grupos agora orando e aprendendo sobre a palavra de Deus. E saiba de uma coisa, Ele está ouvindo cada uma das nossas orações, das nossas petições. Orar é conversar com Deus, é ter relacionamento com Ele. Quando os fariseus achavam que deveriam seguir a lei, eles disseram, olha, tem que orar todo o tempo, de manhã, de tarde, de noite. Jesus veio com uma proposta diferente. Ele diz assim, orai sem cessar. Nós temos que conversar com Deus o tempo todo, né? Em vez de você ficar pensando aí, conversando consigo mesmo, coisas que não te edificam, comece a conversar com Deus em espírito. Está viajando, está andando, está lendo a Bíblia, está aqui na empresa trabalhando, está com o seu pensamento em Deus. E você tem que fazer isso, sabe como? Com fé. Porque a Bíblia diz, olha, em Hebreus, no livro de Hebreus, que não se sabe quem escreveu ele, né? Capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Que tremendo isso! Então nós aprendemos aqui que para ser um cristão, você precisa ler a Bíblia, entender, meditar. Segundo, orar, e orar com fé. Terceira coisa,
aceitar Jesus como Salvador, e hoje não é difícil você ver pessoas que aceitam Jesus. Nós vivemos aí um tempo pós-moderno em que todas as pessoas têm Jesus como Salvador, né? Agora elas não querem mudar de vida. Nós vamos ver também como devemos aceitar. Então, aceitar Jesus, lá em Romanos 10:9 vai dizer o seguinte: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração, no seu entendimento, na sua mente, que Deus o ressuscitou dos mortos, que nós falamos no início, a base da vida cristã é crer que ele foi ressuscitado entre os mortos, né? Será salvo ou salva. Versículo 10: pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarado com a boca que você é salvo. Então hoje é o dia de você falar: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, me livre de mim, do meu egoísmo, da minha maneira de ser, de pensar, de falar, de agir, me livre dos vícios, me livre das drogas, me livre de situações que eu estou envolvido, de laço de morte. Ele pode te salvar. E veja bem, você tem que vir a Jesus exatamente como você está. Lembra daquela mulher adúltera? Ela foi pega no adultério, mas ela veio a Jesus do jeito que ela está. Hoje, se nós convidarmos alguém, isso nem hoje, porque hoje aceitar Jesus como Salvador, como eu disse, todos estão aceitando. Às vezes não com sinceridade, né? Às vezes até por emoção. Mas antes, quando você convidava uma pessoa para ir à igreja e aceitar a Jesus como Salvador, ela dizia: olha, eu vou largar o cigarro primeiro, eu vou largar a pinga primeiro, eu vou largar isso. Você não tem que largar nada, você tem que vir como está, não é? Você não sai da chuva e automaticamente se seca. Você sai da chuva, tira a roupa molhada, toma um banho, se seca e depois veste uma roupa nova. Assim é aceitar Jesus. Todos os dias nós vamos a Ele pedir perdão e pedir: Senhor, eu te aceito como aquele que me levanta, que cura, que restaura a minha vida. É assim. E aí, nós temos que aceitar Ele também. Quarto ponto agora, para ser um verdadeiro cristão. Terceiro, como Salvador, mas também como Senhor. E é aqui que entra um ponto sério. Nós estamos vendo aí várias pessoas cristãs. Aliás, a população brasileira se conta aí 88% da população cristã. De fato, nós somos cristãos verdadeiros e temos agora, como nesse quarto ponto aqui, Ele como Senhor. É uma pergunta a se fazer, porque ter Ele como Salvador, todo mundo quer, né? Viver o gospel, viver o church, né? Family, tudo mais de Deus, é muito maravilhoso. Mas ter Ele como Senhor é muito sério, sabe por quê? Porque Ele passa a ser dono da sua vida. Ele passa a ser o dono da sua casa espiritual. E lá na sua casa você vai lá e muda os móveis de vez em quando, faz o que você quer, faz reformas, mas quando Jesus, Deus, o Espírito Santo, Ele é dono da sua vida, é Ele que muda as coisas de lugar na sua casa. É Ele. E olha, ter Ele como Senhor, aceitar como Senhor, não é para qualquer um, porque implica em guardar os mandamentos de Deus. E lá no Sinai, Deus deu os 10 mandamentos. A gente não vai ler tudo que está registrado aqui, olha em Êxodo 20, de 1 a 7, mas olha: o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, em 6 dias, no 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Depois ele diz assim: ó, honre seu pai e sua mãe. Para ser cristão tem que honrar papai e mamãe. Ah, mas meu pai é cachaceiro, meu pai deixou minha mãe, e isso e aquilo. Não importa, temos que honrar, assim como devemos honrar toda a autoridade, pois a mesma é constituída por Deus, seja boa ou ruim. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe deu. Olha, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou serva, nem seu boi ou sua jumenta. Ou seja, ter Deus como Senhor é você ter um coração puro
e também mãos limpas, para levantar diante de Deus e falar: Senhor, eu te sirvo de fato e de verdade, com todo o meu entendimento. Isso é servir a Deus de verdade. Isso é tê-lo como Senhor. Então você quer ser um cristão, uma cristã? Primeiro, ler a Bíblia, diga comigo, ler a Bíblia, orar e com fé, não é? Depois, aceitar Jesus como Salvador e agora aceitar como Senhor, gente, olha que bênção. E fechando aqui, o mais interessante, a gente termina aqui em apenas 3 minutos. Sabe o que nós precisamos fazer? Nascer de novo. Ah, mas aí, pastor, o senhor já quer demais, né? Aceitar Jesus como Salvador, ler Bíblia, orar, tudo isso faz parte da minha fé, da minha religião. Ela não é cristã não, vamos dizer assim, mas tudo isso eu faço, olha, tudo eu faço. Tinham pessoas que faziam a mesma coisa. Aí Jesus falou: você tem que fazer? Nascer de novo. Jesus um dia estava lá à noite, e aí apareceu para ele, sabe quem? Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos era um fariseu, uma pessoa que conhecia a lei, uma pessoa super religiosa. Certamente ele lia a lei, lia com fé. Ele tinha Jesus como Salvador. Falou: rapaz, esse homem que está andando aí, esse curandeiro, ele está salvando as pessoas. Ele certamente tinha essa consciência, porque a conversa que ele tem com Jesus, ela é muito clara. Sabe o que Nicodemos vai falar aqui? Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e diz: Rabi, ou seja, mestre dos mestres. Ele sabia que Jesus era mais que um filósofo grego. Ele sabia que ele conhecia toda a lei, a filosofia, a ciência, tudo. Então ele chama ele de Rabi, mestre dos mestres. Ele fala: olha, nós sabemos que Deus enviou o Senhor. Ele sabia que ele era enviado de Deus. Ou seja, certamente ele conhecia sobre o nascimento virginal e a ressurreição de Jesus. E ele disse: olha, sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que está com o Senhor. Os sinais não quer dizer que Jesus é o Filho de Deus, mas testificava toda a divindade dele na terra. Aí ele continua dizendo, aí Jesus diz assim para ele: você respondeu bem, você leu a Bíblia, você me aceitou, você orou, você me tem como Salvador, mas olha, para você me ter como Senhor, eu vou te falar uma coisa: quem não nascer de novo, versículo 3, não verá o reino de Deus. Por que você vê o diabo dentro da igreja hoje? Chamado satanista, espírito de satanista, ou espírito de Satã, está dentro das igrejas. Usando quem? Pastores, obreiros, homens e mulheres de Deus, padres. Todo mundo. Sabe por quê? Porque não nasceu de novo. Tem todos esses 4 pontos que eu falei, mas não nasceu de novo. Isso é muito sério, é muito interessante, é muito pesado o que eu estou falando aqui, mas é uma realidade. Nascer de novo é ter a vida de Deus na sua vida. É não viver a sua vida, é viver a vida de Deus. Como o apóstolo Paulo falou: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora ele chega para Jesus, Nicodemos, e faz essa pergunta. Aí Jesus respondeu: eu digo na verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. E o versículo 8 vai dizer: o vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Isso é muito tremendo. Pastor, deixa eu te perguntar, para mim nascer de novo, eu preciso batizar? Ora, você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus e aceitá-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Não necessariamente batizar, porque se fosse assim, o ladrão da cruz teria batizado antes de ser salvo. Mas o Senhor lá na cruz disse para o ladrão assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então,
Como é que você conhece uma pessoa nascida de novo? É como o vento. Não está dizendo o texto aqui? Você vê o vento, mas você pode sentir. Como você sabe que uma pessoa é nascida de novo? Quando você começa a conviver com ela. Aí você vai ver nela, sabe o quê? O Deus Senhor, o Deus dono da vida dela, manifestando nas atitudes e nas ações dela, chamado fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Se a pessoa tem o fruto do Espírito, e ela pratica esse fruto, é porque ela nasceu de novo. Aí você tira a sua própria conclusão. Você que vai me ver, você precisa nascer de novo. Nós precisamos, se nós queremos ser um cristão ou uma cristã de fato e de verdade. Que Deus continue abençoando você, a sua casa e a sua família, e que nós sejamos verdadeiros cristãos, fazendo a diferença nessa terra, como sal e como luz, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.